Melanoma é o câncer de pele das pintas escuras, tá? Ele é um câncer que acontece, que aparece da célula que produz o pigmento preto da pele, que é a melanina, tá? Esse é o câncer de pele mais perigoso deles, tá? Ele é um câncer que cresce com alguma velocidade e ele tem a capacidade de sair do lugar de origem dele e ir dar metástase à distância, tá? Que é uma das coisas mais graves que pode acontecer, tá? Então, como é feito o tratamento dessas... E como é que a gente identifica que uma pinta na pele é suspeita? A recomendação sempre é consulte um dermatologista regularmente. O dermatologista vai saber identificar as pintas e vai poder dizer se tem risco ou não tem risco, de quanto em quanto tempo você tem que avaliar isso, tá? Mas a gente pode fazer alguma coisa? Pode ter uma ideia do que eu preciso ficar mais preocupado e o que eu não preciso? Sim, existe uma regra que chama ABCD do melanoma, que você consegue avaliar se é uma doença, se é uma pinta que tem características suspeitas ou não. Que o A é assimetria, pintas que não são redondinhas, têm formas diferentes. B é bordas irregulares, bordas que você não consegue delimitar exatamente da pinta. O C são cores diferentes da pinta. E o D é diâmetro, que aumenta ao longo do tempo. Tá? Tudo isso que aumenta ao longo do tempo. Quando o melanoma sai do lugar de origem dele e vai dar metástase à distância, até pouco tempo atrás a gente não tinha nenhum tratamento para fazer aquela doença sumir. Tá? É um tratamento de doença metastática, que vai controlar a doença pelo maior tempo possível. Reduzir a doença, controlar pelo maior tempo possível, mas a gente não curava. Com as descobertas mais modernas de imunoterapia, a gente começou a curar alguns desses pacientes que tinham metástase à distância. Isso é uma coisa inédita na oncologia, você ter remédios que curam doenças metastáticas, em particular melanoma, que é uma doença extremamente grave até 2010. Continua sendo extremamente grave, mas era uma doença grave e sem tratamentos efetivos até 2010. Quando chega esse ano, a gente desenvolve os medicamentos imunoterápicos. Eles são remédios que vão estimular a sua imunidade a descobrir onde está o tumor e atacar aquele tumor. E para melanoma, isso funciona muito bem, tá? Não funciona para todas as doenças, ele funciona para um grupo ainda pequeno de doenças, mas para melanoma, que é esse tumor das pintas escuras da pele, ele funciona bem e consegue curar um percentual assim que não é pequeno, em torno de 4 em cada 10 pessoas, mesmo com metástase ele consegue curar, tá? Os dois principais medicamentos utilizados hoje são 3 medicamentos aprovados para melanoma, que é nivolumab, pembrolizumab e ipilimumab, tá? O nivolumab e pembrolizumab são anti-PD1, então são medicamentos da mesma classe, e o ipilimumab é um anti-CTLA4, que é um medicamento de uma outra classe. A gente sabe que o nivolumab e o pembrolizumab são melhores do que o ipilimumab, então eles são muito bons todos os dois, tá? E a gente pode fazer ainda o combo nivo e ipilimumab em alguns casos, tá? Mas para a maior parte das vezes os anti-PD1 isolados, nivolumab e pembrolizumab funcionam muito bem. E não há grandes diferenças entre eles, tá? Esses são remédios que funcionam de maneira muito parecida. A gente não consegue, em melanoma, modificar, não consegue, em melanoma, identificar diferenças entre eles, tá? Então, são remédios super importantes e funcionam aparentemente da mesma maneira. A gente nunca comparou um contra o outro, mas assim, tudo nos indica que eles funcionam de maneira igual, tá? Pelo menos para melanoma, eles funcionam dessa maneira. Para outras doenças tem um pouquinho de diferença, porque a gente seleciona pacientes um pouco de maneira diferente, mas para melanoma não. Então a resposta seria não, tá? E por que não, a gente não comparou, mas aparentemente não? A maior parte das pessoas vai te dizer não tem diferença.